Graça e paz, queridos. Vamos estudar, queridos, então, o nosso texto de hoje, que é Juízes, capítulo 3. Nós vamos estudar hoje Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Assim habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e serviram aos Baalins e ao poste sagrado. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel, irmãos, serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Quando, porém, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otniel, filho de Kenaz. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque os israelitas tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Olha, Eude fez uma espada de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-a debaixo das suas roupas, à sua coxa direita. Apresentou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, que era muito gordo. Acabando Eude de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Voltou, porém, do lugar onde estavam as imagens das esculturas que estavam ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha preparado para si só, onde estava sentado, e disse: tenho para ti uma palavra de Deus. E Eglon levantou-se da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou a espada de sobre a coxa direita e a cravou em seu ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. Eude não tirou a espada do ventre, e a gordura se fechou sobre ela. Então Eude, saindo ao pórtico, fechou atrás de si as portas do quarto e as trancou. Tendo ele saído, vieram os servos do rei e encontraram as portas da sala de verão trancadas, e disseram: sem dúvida ele está fazendo suas necessidades na sala de verão. Esperaram até ficarem alarmados. E como ele não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e viram o seu senhor morto caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Entrando ele, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ordenou-lhes: segui-me, pois o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Nessa ocasião, mataram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, não escapou nenhum.
Assim foi subjugado Moabe naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filhos dos filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Amém? Obrigado, Pai, por este dia e por este momento, mas nós queremos agora pedir a Tua ajuda mais uma vez. O Senhor nos ajuda a compreender os ensinamentos da Tua palavra. Obrigado, eis-nos aqui na Tua presença, agradecidos e dependentes do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém. Pode sentar, queridos. Capítulo 3 de Juízes vai trazer para nós, primeiro, assunto a servidão de Israel sobre Cusã, depois Otiniel e Eude vão livrar a Israel das mãos dos seus inimigos, tá? E então, queridos, o que nós vamos encontrar? É que muito rápido Israel desvia dos caminhos do Senhor. Até então Israel já estava acostumado a vitória, e agora Deus começa a cumprir aquela palavra que ele havia dito, que se o povo se desviasse e desobedecesse a ele, eles iam sofrer muito, eles iam pagar muito caro, né, por causa da desobediência. É isso que nós encontramos já neste capítulo 3. E na intenção, irmãos, de pôr Israel à prova, Deus então os deixa viver no meio dos povos daquela terra. E este é o pano de fundo para Deus levantar os juízes, porque eles teriam que entrar em guerra contra os povos que os levariam a pecar contra Deus. É isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada, nesses 6 primeiros versículos, depois seguindo até o versículo 11. O que acontece? Deus havia dito para Israel entrar na terra de Canaã e expulsar, matar literalmente todos os povos daquela terra. Não era para deixar nem uma alma viva, mas Israel, irmãos, fez exatamente o contrário. Eles entraram na terra de Canaã e começaram a permitir que as pessoas vivessem no meio deles. E Deus havia dito, olha, não deixa, porque este povo que ficar vivo vai servir de laço para vocês, vai levar vocês a adorar os seus deuses e vai contaminar o povo. O que Deus, na verdade, queria era, irmãos, que Israel não adorasse a outros deuses. Então, quando eles estavam entrando na terra, o motivo pelo qual Deus mandou destrói todos, era na verdade que Deus não queria que eles se sujeitassem aos deuses daquela terra e adorassem as idolatrias que tinha na terra de Canaã. E era exatamente por isso que Deus destruía os moradores de Canaã e usando Israel para agora subjugar o povo. Só que uma aplicação espiritual que nós podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje é que Deus não mudou e Ele espera que nenhum de nós conviva com os deuses dessa terra, conviva com os pecados deste mundo, conviva com as coisas que este mundo considera normal, para a igreja nunca perder de vista e a igreja manter firme o seu propósito de adorar e glorificar o nome do Senhor. Em todo o tempo nós vamos encontrar, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus, quando chama uma pessoa, quando chama um povo, Ele exige que esta pessoa ou que este povo seja separado do mundo nas práticas pecaminosas. Deus não agrada do pecado, e Ele o tempo todo vai cobrar do homem, vai cobrar de nós, não pecar e não viver uma vida de pecado como as pessoas do mundo vivem. Hoje eu vejo uma tentativa muito grande de querer mudar isto, de dizer que não tem nada a ver, de dizer que a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Hoje eu vejo uma tentativa, hoje não, né, durante todos os tempos, uma tentativa muito grande de dizer que podemos, e eu venho te dizer que não é bem assim que Deus espera de cada um de nós. Ele quer que a gente seja separado. Os 10 mandamentos traz para nós bem o desejo de Deus com relação a todas as coisas. E Deus já começa dizendo, quando Moisés vai promulgar, quando Moisés vai anunciar os 10 mandamentos, Deus já começa dizendo, não tereis outros deuses diante de mim. É a exigência de Deus. Então, queridos, o tempo todo Deus está cobrando de nós não ter outros deuses diante dele. E muitas vezes, hoje, nós temos deuses diante de nós. Muitas vezes a gente tem deuses diante de nós, a quem nós adoramos, muito mais do que deveríamos adorar ao Senhor. Às vezes é um filho, é uma filha,
é o esposo, é a esposa, às vezes é um cantor, uma cantora, às vezes é um pregador, é uma pregadora, mas nós acabamos colocando deuses na frente do Deus Todo-Poderoso, e Deus não se agrada disso. Então, quando o povo Israel começa a conviver com o povo da terra, muito rapidamente, então, eles pecam contra o Senhor. Aqui está dizendo que Deus havia deixado aqueles povos no meio deles para os provar, na verdade, para testar, ver o que eles conheciam sobre a guerra, porque muito daquela geração não sabia o que era guerrear. Outro ponto que nós encontramos é que Deus deixa as guerras, Deus deixa as lutas, Deus deixa as circunstâncias, Deus deixa as dificuldades da nossa vida para exatamente nos provar e ver até quando nós vamos seguir amando o Senhor nosso Deus. Hoje a moda é fugir da luta, hoje a moda é fugir da dificuldade, e Deus usa exatamente as dificuldades e as circunstâncias para provar e ver até quando nós vamos amar ao Senhor, até quando nós vamos seguir firmes amando ao nosso Deus. Me responda, até quando que a gente deve seguir na presença de Deus? Hein? Até quando? Pode responder aí, quem puder. Até a volta do Senhor. Então esse negócio, querido, de vem a luta, a gente baixa a cabeça, e a gente fica assim, ai, estou desanimado, eu não vou na igreja hoje, eu não vou orar, eu não vou cantar um hino de louvor ao Senhor. Isso aí, querido, isso não é típico da vida de quem conhece o poder do Evangelho, conhece o poder de Deus. Não é até a vinda do Senhor, até a vinda, não é só quando está bom. Levanta a mão aí para mim, quem é que está passando ou passou recentemente por alguma luta? Está passando ou passou recentemente? Tá bom, então, querido, é isso aí, até a vinda do Senhor, até. E luta nenhuma, né, irmãos, vai nos tirar da presença do Senhor, amém, queridos? Nem a morte, nem a pobreza, nem a riqueza, nem a profundidade, nada vai nos afastar do amor do Senhor. É isso que é evangelho, é isso que é a lição que Deus deixa para nós na palavra de Deus. Não tem esse negócio de retroceder, de desanimar, porque se você acompanhar bem, Deus deixou que as lutas e as guerras de Israel se vissem como um instrumento para provar até quando o povo amava o Senhor. Então Deus faz a mesma coisa hoje, irmão. Deus deixa a guerra sobre mim, sobre você, é para ver até quando a gente vai. E a palavra da irmã foi muito boa. Até quando nós vamos? Até a vinda do Senhor. E se o Senhor não vier chamar a igreja inteira, mas vier me chamar ou vier te chamar, vai nos encontrar na expectativa de que eu esperava e eu queria, era isso que a minha alma almejava, igual hoje a irmã pediu para a gente cantar o hino 96, não foi que nós cantamos? Se nos cega o sol ardente, né? É isso, querido. Então, aprenda com a palavra, aprenda com o evangelho. Não existe vida com Deus sem luta, porque luta, dificuldade, é instrumento de Deus para ver se a gente o ama de verdade, para ver até quando a gente vai. Então, as guerras de Israel foram para provar Israel, para ver se Israel de fato era um povo que ia glorificar o nome do Senhor. E o que os irmãos vão ver aqui comigo a partir de hoje, né, os irmãos já começam a ver, no livro de Juízes, é que Israel vai viver sim. Os irmãos já viram aqueles gráficos quando a pessoa está com o coração sendo monitorado, não fica um trem assim o tempo todo, né? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Aquilo é sinal de que você está vivo. A Alzita que trabalhou na saúde sabe. O que acontece, Alzita? Quando aquele gráfico para de ser assim, fica uma linha reta do coração. Morreu, não foi? Então, querido, presta atenção, quando for monitorar seu coração, o normal é assim, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se por acaso aquilo for diminuindo, seu coraçãozinho está parando. E quando ele para direto, ele já não só, fica aquela linha, aí dá aquele apito, todo mundo corre lá que você morreu. O coração parou. Isso para nós é um exemplo de que é a vida. A vida é lá em cima e tal. Um dia você está muito rindo à toa, está tudo na graça. Outro dia as lutas vêm. Outro dia está dando tudo errado. Aí de repente Deus vem e entra com graça. Luta, guerra. Lembra, Israel, Deus deixou as guerras, as lutas
para ver o quanto Israel lhe amava. Isso é lição para você levar para o resto da vida, irmão. Entender que se você está esperando uma vida onde o ponteirinho vai ficar só assim, você vai morrer. Porque enquanto você estiver com vida, teu coração está é o sinal que está vivo. Isso é um exemplo para nós. Então, luta, você vai ver a partir de agora Israel uma vez lá em cima, outra aqui embaixo, lá em cima, outra aqui embaixo, e Deus sempre observando se o povo vai me buscar, se o povo me ama, se o povo de fato está desejoso da minha presença. Então encare a sua vida como uma vida que precisa desses momentos. E você vai se dar conta que é muito bom a gente adorar a Deus, né? É muito bom a gente buscar a Deus, irmãos, por uma vitória. Eu não sei vocês, mas quando eu estou aí numa campanha de oração, buscando a Deus por uma situação, a gente fica às vezes apreensivo, e quando aquela bênção chega, dá uma alegria, dá um gozo, uma sensação de, ai, que bom, realizado. Aí depois vem outra, e aí tudo começa outra vez, mas a vida do crente é uma vida de vitória, portanto é uma vida de luta. Então presta atenção. Só que nesse caso aqui, irmãos, o povo que Israel deixou viver, é exatamente o povo que ia fazê-los pecar, porque desobedeceram a Deus. A gente não pode desobedecer a Deus. E o povo que ficou vivo ali e que levou Israel a pecar, na verdade, nós poderíamos dizer que corresponde ao mundo que nos rodeia. Lá no teu trabalho tem gente mundana, lá na faculdade, na escola tem gente mundana, na rua onde nós moramos tem gente mundana, na minha família, na sua família deve ter muita gente mundana, e essas pessoas mundanas a gente tem que vigiar e tomar cuidado, porque essas pessoas são instrumentos do inimigo para nos levar a pecar. Então, nós temos que conviver com essas pessoas, sim, assim como Jesus Cristo conviveu lá na sua época no meio dos pecadores. Mas uma coisa é, Jesus não caiu no pecado. Israel vai cair no pecado porque vivia no meio de um povo pecaminoso, e Israel não soube se refugiar em Deus, nem segurar nas mãos do Senhor Deus. Então é um exemplo para nós, cuidado com o mundo ao nosso redor, para que o mundo ao nosso redor não nos trague, não nos leve a cair no pecado. Todos lá podem pecar, mas nós não podemos pecar, temos que seguir firmes no Senhor, agarrados nas mãos do Senhor, para que nunca venhamos a cair. Israel caiu por causa deste povo que eles deixaram viver no meio deles, tá bom? Logo em seguida nós vamos encontrar, irmãos, do versículo 7 ao 11, Deus levantando o primeiro juiz para livrar Israel. A partir de agora será assim: o povo peca, Deus vai, pune Israel por causa do seu pecado. Aí Israel clama a Deus pedindo socorro, Deus vai e levanta um juiz. Aí Deus agrada desse juiz, livra Israel. Israel fica mais uns anos aí em paz. Depois morre aquele juiz, Israel vai e peca, aí Deus vai e castiga Israel por alguns anos. Aí Israel vai e ora a Deus e pede misericórdia, Deus manda outro juiz e levanta. Assim Deus vai usando vários juízes para, através desses juízes, abençoar. Então o que acontece? O povo então está sendo escravizado. Aí Deus levanta esse homem, Otniel, que os livra depois de 8 anos de servidão ao povo mesopotâmico. Ou seja, Israel está vivendo uma vida de pecado e sendo escravizado por 8 anos pelo povo da Mesopotâmia. Mesopotâmia era uma região ali que ficava nas regiões do rio Tigre e o rio Eufrates. Então era todo um sistema, todo um conjunto de cidades ali que é chamado de Mesopotâmia. Então eles vivem escravos, servos, durante 8 anos da Mesopotâmia. Deus levanta este juiz, Otniel. E aí, Otniel vai julgar Israel durante 40 anos. E durante esses 40 anos que este juiz está vivo, Deus se agrada e mantém o povo em paz. Deixa o povo sem guerra nenhuma durante 40 anos. Aí, esse homem morre. Quando ele morre, irmãos, tão logo Otniel morre, o povo volta a pecar contra o Senhor Deus. Aí a gente pode pensar na importância de um líder, que nesse caso é Otniel, e a importância do povo aprender a adorar a Deus sem a dependência de um homem. Porque enquanto esse homem estava vivo, amém, Deus agradava do homem e ia bem. Aí o homem morria, o povo voltava a pecar. E quando o povo voltava a pecar, Deus só fazia uma coisa, irmãos, fazia eles ficarem escravos. Então eu vou te dizer uma coisa, querido, vale a pena viver no pecado, será? Sendo que a gente vê que quando Israel vivia no pecado, Deus
fazia Israel escravo. Aí Israel largava o pecado, Deus abençoava. Então, irmãos, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, que elas não se importam com o pecado. O pecado não presta. E ultimamente eu tenho visto algumas pessoas abandonando o Senhor Jesus para viver uma vida de pecado. Abandonando mesmo, não quer mexer com esse tema de igreja não, e aí vai beber, vai sei lá mais o quê. Querido, não tem outro caminho, a gente vê muito claro na Bíblia, o salário do pecado é a escravidão, como diz a palavra de Deus, é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu não vivo uma vida de pecado, é por mim mesmo, eu sei o que acontece. A gente precisa saber o que acontece quando a gente vive uma vida de pecado, para você tomar a decisão. Eu fico muito preocupado quando eu encontro pessoas, queridos, e ultimamente eu tenho encontrado crentes de algumas datas, que chutam o balde e falam, eu quero provar o mundo, eu quero ver o que é o mundo. Meu Deus do céu, tem nem noção do que está falando, mas vai provar o mundo. Não tem saída, tá? É isso que vai acontecer. Então, o povo era escravo durante 8 anos. Deus levanta esse juiz Otiniel. Otiniel então vai julgar, governar Israel durante 40 anos, e durante esses 40 anos o povo vive em paz, mas ele morre, aí o povo cai no pecado, e aí, caiu no pecado, Deus vai fazer o quê? Eles vão viver escravos durante 18 anos, que é exatamente o tempo de apostasia do povo de Israel. O povo morre, Otiniel, o povo vai ficar 18 anos no pecado, e esses 18 anos o povo vai sofrer muito nas garras agora de Moabe, do rei de Moabe, tá? Ele vai sofrer nas mãos do rei de Moabe. Só que depois disso, a gente vê que o povo vai clamar a Deus outra vez e Deus vai ter misericórdia. Aqui no livro no Juízes capítulo 3, tem uma referência, irmãos, sobre um lugar que tinha imagens de escultura. Abre aí tua Bíblia, né? Em Juízes 3,19, você vai ver que Eude, ele se levanta, na verdade, para livrar Israel das mãos do rei de Moabe. Aí no versículo 19 vai dizer assim, que ele, depois de apresentar o tributo, né, ao rei, ele acabou de entregar, e aí o verso 19 vai dizer que ele voltou, porém, do lugar onde estavam as imagens de escultura que estava ao pé de Gilgal, e disse, tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E o rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. E quando vai fazer essa referência, que Eude voltou do lugar onde estavam as imagens de esculturas, dá para notar, irmãos, que os 18 anos de Moabe, os 18 anos de Israel, nessa região do rei de Moabe, na verdade o povo, irmãos, ficou ali imerso na idolatria, porque ali vivia um povo idólatra naquela terra. Então foram tempos de distanciamento de Deus, e o povo ficou mesmo, mergulhou, entrou de cabeça na idolatria dos povos da terra. A escolha, irmãos, de adorar a Deus ou de não adorar é minha, é sua. A escolha de dizer, eu não quero saber de Deus de Israel, eu quero adorar o Deus tal, a deusa tal, eu quero me curvar diante disso, diante daquilo. A escolha é minha, a escolha é sua. Qualquer um de nós, em qualquer tempo, pode dizer, não quero mais saber desse trem de igreja, de crente, eu vou adorar tal santo, eu vou adorar tal Deus, tal deusa. Eu não vou adorar Deus nenhum, vou viver minha vida tranquilo, pagar minhas contas. A escolha é minha, é sua, mas a consequência é padrão, irmãos. É o abandono de Deus, e é Deus nos fazer colher o fruto de acordo com aquilo que a gente planta. É isso que é a liberdade, o livre-arbítrio que Deus deixou para cada um de nós. É o que Josué disse para o povo de Israel, né? Nós lemos isso no último capítulo de Israel. Escolha a quem vocês querem servir. Se ao deuses a quem serviram os vossos pais, além do Eufrates, ou os deuses dessa terra. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É liberdade, mas a consequência, irmão, olha bem, presta atenção no que eu vou dizer. A liberdade de escolha Deus te dá, mas a liberdade de colher Deus não te dá. Presta atenção, a liberdade de escolha Deus te dá,
mas a liberdade de colher Deus não te dá, ela é consequência daquilo que você escolheu. Eu não quero saber de Deus não, eu quero viver eu quero dar um tempo, esse tempo está ruim. Tudo bem, você é livre, Deus não vai te impedir, mas agora a consequência disso é padrão, é a mesma consequência para todas as gerações, em todo o tempo. É o que a gente encontra na palavra de Deus. Então o que eu estou vendo hoje em Juízes capítulo 3, ver o povo de Israel fazendo uma escolha, é livre, é liberdade, está escrito aqui, registrado que eles escolheram. Agora, a consequência da escolha é padrão. Qualquer um de nós, em qualquer tempo que tomar a mesma escolha, vai colher os mesmos frutos que eles colheram. Eu já disse para vocês que Deus, irmãos, responde da mesma maneira. Deus é justo e Ele age sob um padrão de justiça muito elevado. Deus não tem esse negócio, irmãos, de bom para um e ruim para o outro. Não, a medida é a mesma da justiça de Deus sobre todos. Deus é tremendo até nisso. Então, o justo pecou, vai colher pelo seu pecado. O ímpio pecou, vai colher pelo seu pecado. É o que diz Ezequiel, capítulo 18. Aliás, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18, para que você conhecesse um pouco mais desse Deus tremendo e maravilhoso, nessas questões que eu estou dizendo, da justiça do Senhor, tá bom? Ezequiel capítulo 18, eu vou esperar você abrir, porque eu gostaria de lê-lo todo com você, para que Deus toque no meu coração, no seu coração, e que nessa noite a gente tome uma decisão de eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, a minha escolha é para Deus, porque eu sei as consequências de escolher a Deus e não escolher. Ezequiel 18, todos encontraram? Amém? Todos encontraram, irmãos? Eu vou esperar se alguém não encontrou, tá? Quem tem celular encontra rapidão, né? É só digitar lá Ezequiel 18, já encontrou. Acharam? Amém? Olha bem, queridos, esse texto não está ali, porque na verdade é só para mostrar para você como Deus é justo e qual a forma de Deus fazer justiça, que Ele te deixa escolher, mas Ele te deixa escolher o caminho que você vai seguir, mas depois Ele não te deixa escolher o resultado não, o resultado é Ele que dá, e o resultado de Deus é um só, né? Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem direito de escolher Jesus, o caminho, ou não escolher, mas se você falar, eu não quero esse caminho, de que é Jesus, no dia que você morrer, você não vai poder escolher o lugar que você vai não, é isso que eu quero dizer, tá bom? Você tem direito de escolher agora qual Deus você quer servir, mas depois você não tem direito de escolher também o fim da sua vida não. Por exemplo, eu não quero saber de Bíblia, nem de Deus, nem de igreja, eu quero viver minha vida. Aí quando você estiver morrendo, você vai, eu quero morar com o Senhor. Não tem como, Ele te deixou escolher o caminho, você escolheu o caminho, agora o resultado é padrão, é o mesmo para todo mundo. Aí é que está, então é uma responsabilidade. Olha o que diz Ezequiel 18 com relação à nossa escolha e como Deus age. Veio a minha palavra do Senhor, que queres dizer vós, quando citam este provérbio acerca da terra de Israel, os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Olha bem o que Deus diz, irmãos, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todos são meus, tanto o pai como o filho são meus. Olha o que ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Está vendo? Não tem escolha, pecou, morreu. Então, você escolheu o caminho do pecado, Israel estava escolhendo o pecado, morria. Aí o verso 5, sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da nação de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro com a usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. Olha bem, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Aqui está dizendo o seguinte, se o homem escolher fazer um punhado de coisa boa, obedecendo a Deus e fazer justiça, vai viver. Agora ele diz, o verso 10, mas se ele gerar um filho, se aquele homem bom que vai viver, vai para o céu, verso 10,
tiver um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer uma dessas coisas, e não cumprir todos os deveres, antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito necessitado, praticar roubo, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, emprestar com usura e receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá. Porque fez todas essas abominações, certamente será morto, e o seu sangue será sobre ele. Olha bem, a justiça de Deus. Se tem um pai bom que faz um punhado de coisa, abençoa, vai viver. Mas se esse pai bom tiver um filho ruim que faz um punhado de coisa errada, o pai vai viver e o filho vai morrer. Olha como é que Deus é justo, o que ele está mostrando para nós é isso, tá bom? O verso 14 vai continuar. Se ele, porém, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, dera o pão ao faminto, cobrir o nu com veste, desviar do aflito a sua mão, não receber com usura, nem mais do que emprestou, observar os seus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Olha, presta atenção, o pai era bom, fazia tudo bom, vai viver. Teve um filho ruim que fez tudo errado, o filho vai morrer, o pai vai viver. Mas o filho ruim teve um filho bom que não fez o que o pai dele fez, o filho vai viver. Deu para entender, irmãos? Um pai bom, um filho ruim e um neto bom. O menino, o filho do homem ruim lá, vai morrer, mas os outros dois vão viver. Isso é o que Deus faz com escolha. Ou seja, meu pai escolhe o bem, eu escolho o mal e meu filho escolhe bem. Deus vai tratar cada um de acordo com o padrão da sua escolha. Aí eu vou continuar, verso 18. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá pela sua própria maldade. Aí, contudo, perguntais, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Está vendo, irmãos? Por que o filho não vai levar a maldade do pai se o filho escolheu o bem? Por isso, porque o filho escolheu o bem, então o filho quebra ali uma maldição. É por isso que eu digo que quebra de maldição é isso aqui que está, irmãos, no capítulo 18 de Ezequiel. Não existe oração que quebra maldição, não existe campanha que quebra maldição, não existe nada que quebra maldição. Isto é que quebra maldição, Ezequiel 18. O filho deixa de fazer as maldades do pai. Então não importa a maldade que o teu pai fez, tua mãe fez. Se você escolher fazer o bem e obedecer a Deus, ali você quebrou a maldição. Você precisa ensinar seu filho para seguir o mesmo caminho. Porque é o que está dizendo, pai bom vai viver, filho ruim vai morrer. Filho do filho, que é o neto bom, vai viver, porque ele fez a coisa boa, escolheu bem. Então quebrar a maldição é a gente fazer isso na nossa vida. E o verso 20 vai dizer assim, aquele que pecar, esse morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai leva a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se, porém, o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, os meus juízos, certamente viverá, não morrerá. Aí Deus vai falar outra coisa agora. Pai bom, filho ruim, neto bom. O filho aqui ia queimar no inferno. Mas agora está dizendo, se porém o ímpio se converter, Deus vai e já não vai fazer mais mal para ele. Olha a justiça de Deus, irmãos. É simples de entender e ao mesmo tempo a gente às vezes complica todo. Aí está dizendo o 21, olha, se porém o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus juízos e os meus estatutos, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, Deus muda o destino de uma pessoa, para bem ou para mal, depende da atitude da pessoa. Só que a pessoa não pode escolher. O pai bom não pode escolher o inferno, porque não tem inferno para ele. O filho ruim não pode escolher o céu, porque tem inferno para ele. Já o outro filho bom lá, não pode escolher o inferno, porque tem céu para ele. Mas se esse pai aqui, que na verdade é o filho do outro cá, resolver mudar de caráter de vida, Deus muda também o fim dele. O fim é de acordo com a minha escolha. O fim meu é de acordo com a sua escolha. O fim seu é de acordo com a sua escolha. E não tem papai nem mamãe. Não tem mimimi.
Não tem esse negócio, meu pai foi bom ou minha mãe foi ruim. Não, é você, é a tua escolha, é o que está dizendo para nós. Verso 22, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. 23, tenho eu satisfação na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta de seus caminhos e viva. Encerrando aqui, esta leitura. Então é para os irmãos verem, queridos, o que? Marca este livro de Ezequiel, capítulo 18, na sua casa, que não tem mimimi com Deus. Você, de acordo com a sua vida prática, você vai ter um resultado final, céu ou inferno, não tem saída, e não adianta as coisas boas que você fez para trás, tá? Eu não li o resto aqui, mas se você ler vai dizer, eu posso ter feito uma vida inteira de coisa boa diante de Deus, mas se eu morrer no meu pecado, Deus esquece das coisas boas que eu fiz e vai valer as coisas pecaminosas. A mesma forma que se eu vivi uma vida inteira de pecado, mas aí eu me converto e mudo de vida, Deus vai esquecer todas as coisas ruins que eu fiz e vai sustentar e segurar as últimas coisas. Em outras palavras, eu acabo te dizendo um segredo maravilhoso da Bíblia Sagrada. As suas últimas ações anulam todas as ações anteriores diante de Deus. Está aqui, capítulo 18. Não importa, meu querido, o quanto você orou, não importa quanta esmola você deu, não importa o quanto jejuou, não importa o quanto você profetizou, não importa o quanto você expulsou o demônio, se você for pego por Deus no pecado, Ele anula todas as coisas passadas e vai te pegar de jeito. Por isso, querido, eu tenho que dormir bem com Deus, acordar bem com Deus, ficar o dia inteiro bem com Deus, dormir bem com Deus, acordar bem com Deus, e o dia inteiro bem com Deus, e dormir bem com Deus, e acordar bem com Deus, porque eu não sei nem o dia e nem a hora que Ele vai me chamar. Depois você lê o resto do capítulo lá, para você ver do capítulo 18 de Ezequiel, é isso que Deus está falando. Não adianta o tão bem eu tenha feito, se eu pratico mal, Deus anula tudo. Então, querido, lembra lá que eu te falei, lá em cima, aqui embaixo, lá em cima, aqui embaixo, lá em cima, aqui embaixo? Você tem que ficar atento, porque a hora que o Senhor vai nos chamar, nunca se sabe. E toda vez que você olhar pela Bíblia Sagrada, você vai ver isso, olha, o povo peca, Deus vai punir o povo, aqui, 18 anos de apostasia, 18 anos de sofrimento, Deus levanta Eude é um homem que agrada a Deus, e Deus vai então, abençoa o povo através de Eude, e dessa vez, o povo vai viver, irmãos, 80 anos de paz, sobre o juízo, sob o governo e sob o cuidado deste homem Eude, que Deus está usando agora para libertar Israel das mãos dos moabitas. Querido, que você preste atenção nisso, tá? Vigia e ora, guarda a tua vida santa e reta na presença do Senhor, porque na verdade não tem jeito da gente, sabe, irmãos, isso faz de Deus um Deus justo demais. É um Deus que não tem advogado que te livre da mão dele. Sabe, o grande advogado nosso são as nossas ações, infelizmente. Não tem como Deus advogar a minha causa e nem a sua, irmãos, se eu viver no pecado, porque Deus é justo. O Senhor é o bom advogado daqueles que clamam por misericórdia. Daqueles que estão lá aos pés de Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não dou conta, está difícil. Para essa pessoa, queridos, Jesus funciona como um advogado, mas agora para a pessoa que está querendo viver no pecado, cegamente, não tem advogado que resolva, porque nossas atitudes e nossas ações estão todas elas escritas diante do Senhor, e cada um vai ser julgado segundo o que está escrito no livro, diz a palavra. Vai abrir um livro, vai abrir outro livro, e cada um vai ser julgado. Então é isso que eu quero colocar para os irmãos, o quanto é importante a gente entender que quando nós seguimos ao Senhor, nós vamos colher anos de paz, anos de sossego, anos de vitória, tá? Só tem vitória na presença do Senhor, irmãos, quem de fato se debruça na presença do Senhor, diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa vitória. Amém? Vamos seguir então. Podemos então concluir, irmãos, porque na verdade esse texto vai trazer para nós a servidão sobre o Cusã, e Deus livrando Israel através de Otiniel e Eude. O que nós podemos concluir, irmãos? Que o pecado se constitui um impedimento à operação de Deus a nosso favor.
Mas arrependendo-nos dos nossos pecados, Deus se manifesta a nosso favor, dando-nos a vitória. Preste atenção, é o que nós lemos em Ezequiel capítulo 18. O pecado se constitui impedimento de Deus, para Deus, impedindo Deus de operar ao nosso favor. Então, se você quer que Deus opere ao seu favor, primeira coisa, irmãos, precisamos arrancar o pecado do nosso coração. Precisamos ter um coração puro e sincero diante do Senhor. Aí teremos Deus ao nosso favor. Estando Deus ao nosso favor, irmãos, e nós nos arrependendo dos nossos pecados, Deus então se manifesta para dar a nós a vitória. É o que nós vimos o Senhor fazendo. Israel peca, Deus faz Israel sofrer nas mãos do inimigo. Israel clama ao Senhor Deus, Deus levanta um líder, e este líder livra Israel e dá paz para Israel 40 anos e 80 anos, como nós acabamos de ver. Aí morre aquele líder, o povo vai para o pecado outra vez, e Deus vai escravizar Israel. Assim Israel vai indo, até que Deus racha Israel de uma vez, divide Israel, e Israel vai ficar escravizado e perdido no tempo, na verdade, até os dias de hoje. Então a gente precisa buscar a graça do Senhor o tempo todo, para arrancar o pecado da nossa vida, porque o pecado impede Deus de operar. Nunca vi um homem justo, uma mulher justa, servo de Deus, serva de Deus, padecer nas garras do inimigo. Deus os livra de todas as armadilhas do diabo. Amém, queridos? Deus livra de todas, podem levantar 1000, 10.000, quantos quiserem. Deus os livra de todos, desde que a gente esteja, irmãos, com o nosso coração sincero diante do Senhor, livre da condenação, livre da condenação não, é livre da prática do pecado. O Senhor se agrada de um coração puro e sincero diante dele. A gente precisa observar isso. Repito para você, Deus não vai interferir na sua escolha. Quero Deus, quero igreja, não quero Deus, não quero igreja. Não vai interferir. Mas, ele vai te deixar escolher. Ele deixa você escolher o caminho que você quer seguir. Mas os frutos e o resultado não tem como mudar. Escolheu o pecado, vai colher o salário do pecado. Escolheu uma vida santa e reta na presença do Senhor, vai colher os frutos de uma vida santa e reta na presença do Senhor. Não tem nada, irmãos, que faça Deus mudar esse princípio, nem o próprio Deus vai mudar. Então a gente precisa muito da graça de Deus. Lembra lá que o texto diz assim: pelos frutos os conhecereis? Não tem como fugir. Pelo fruto a gente conhece a árvore, pelo fruto a gente conhece a raiz onde está plantada, né? A raiz plantada junto a ribeiros, ela produz frutos, muitos frutos, em qualquer estação. Agora, a pessoa que está plantada em terra seca, está levando uma vida seca de oração, seca de palavra, seca de vida com Deus, ela vai ser uma árvore que não vai produzir, não tem como produzir. Precisamos buscar a Deus sobre nossas vidas e pedir que o Senhor derrame a sua graça, derrame o seu poder, para que a nossa vida seja uma vida frutífera. Amém? Não vamos ver mais pessoas desanimando, nem pessoas esfriando na presença do Senhor, porque isso é só para a pessoa que está escolhendo viver uma vida de pecado. Amém? Eu conheço alguns irmãos aqui da igreja e sei o quanto de luta alguns já passaram. E sei, nosso Deus, hoje eu tenho certeza que as mesmas lutas que alguns irmãos passaram aqui, um tiquinho assim delas, seria motivo para abandonar e chutar o balde, tá? A irmã Terezinha mesmo tem um testemunho muito bonito, ela está ali, de quando ela converteu e aceitou Jesus. A irmã Terezinha sofreu demais da conta, queridos, nos primeiros dias, primeiros meses de crente. E eu fico pensando, será que essa juventude, essa meninada, será que você, irmão, irmã, né, será que suportaria tanta luta e tanta aflição? As pessoas abandonam a igreja muito fácil hoje, abandonam Cristo, abandonam o Senhor com facilidade tão grande, né? Irmã Terezinha sofreu demais, né, irmã Terezinha? Quando a senhora aceitou Jesus, não foi? A irmã Terezinha sofreu 4 anos de perseguição. 4 anos. O pai dela fazia o que, irmã Terezinha? Seu pai? Queimou a Bíblia, esperava chegar da igreja, não esperava?
tocou de casa, o pastor te escondia de vez em quando, não era? Irmão, o pastor escondia, ela tinha que sair pelo fundo da igreja para o pai não matar, para o pai não bater. Eu tinha pensando em irmã Terezinha hoje, e eu pensei, Senhor, será que essa geração de hoje entende o que é? E eu vejo a irmã Terezinha agora, né, não é mais novinha, vem na quinta-feira, senta aí, escuta a palavra. Eu fico pensando, por que esse povo não desanimou de servir a Deus? Pensei nisso hoje, por isso que eu estou compartilhando com você, irmão. Por que eles não desanimam de ir na igreja? Hoje as pessoas desanimam à toa. Qualquer coisinha, não vou na igreja, qualquer coisinha eu não vou servir a Deus. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que esse povo desanima, hein? Morre, mas não desanima de ir na igreja. É porque, na verdade, queridos, a gente precisa entender isso. As guerras, as lutas, as aflições são para te provar e para me provar até onde nós vamos. É o que eu disse. A escolha, eu quero Deus, eu quero igreja, eu quero Bíblia, eu quero ser crente. Deus deixa a gente livre para escolher. Mas o resultado não tem como a gente escolher e nem mudar. O resultado ninguém muda, ninguém desmancha a nossa rota para mudar o resultado. Um caminho e do outro caminho a seguir, só dois. Você escolhe um dos dois, não pode escolher os dois. E o resultado é um só, não tem como mudar. Então, hoje eu pensava nisso, querido, e quero compartilhar com você. Hoje Deus espera que o teu coração seja um coração mais fervoroso e mais focado em Deus. O que eu quero dizer focado em Deus? Determinado, querido. Você pode estar sofrendo, você pode estar ralando, fica tranquilo. Isso faz parte, Deus só está te provando, te testando. Eu escutei um pregador falando uma vez o seguinte, que a nossa caminhada aqui na terra, ela é uma caminhada da seguinte maneira, é como se você estivesse subindo uma escada muito alta, até o reino de Deus, até a glória, até o céu. E quando você está chegando no último degrau, o capeta cai de baixo, puxa o tapete e você cai. No dia que esse pastor falou isso, eu falei, eu entendi, e eu já entendi como é que é. Olha bem o que esse pastor falou, que a sua caminhada com Deus, você tem que ficar vigilante, porque você vai dando um passo por dia, um passo, pam. Quando você está chegando lá no topo, o diabo puxa o tapete, e pum, você cai. E aí, o que você tem que fazer? Quando o diabo puxa o tapete, você tem que fazer o quê? Hein? Balanca a poeira, meu filho, e vai outra vez. Porque tem muitos crentes que não entenderam isso ainda. Tem muitos crentes com mimimi. Ah, porque o pastor é ruim, porque a pastora é ruim. Ah, porque naquela igreja não há. Ah, porque naquela igreja. Ah, porque eles olham minha roupa. Ah, porque eles olham meu cabelo. Ah, porque eles só ficam olhando para a gente. Talvez ninguém nem olha para a gente, irmãos. Eu não sei aqui, quantos de vocês já passaram assim e cismaram que os outros estavam olhando para você? Tem ninguém nem para nós, rapaz. Você chegar depois e perguntar, alguém me viu? Eles vão falar, não te vi não. Ô, gente, ninguém está nem vendo, mas o capeta põe isso tudo na cabeça da gente. Ah, eles estão olhando a minha roupa. Ah, porque eu tenho certeza que eles olharam aquele fiozinho na minha roupa. Ah, eu tenho certeza que olharam que estava rasgado aqui debaixo do meu braço. Ah, eu tenho certeza que olharam. Ô, irmão, tudo mimimi de Satanás, puxando o tapete, para que quando o Senhor voltar e te chamar, e te encontra tombado. É isso que o irmão Jonas diz, querido. O capeta vai puxar o tapete. E você tem que sacar a poeira, levanta, porque o nosso Senhor tem que nos encontrar em pé, caminhando para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Porque quando Israel bobeava, Deus dava em Israel. Olha, irmãos, a consequência é inevitável. Abandonou Deus e ficou com mimimi, o inimigo pega e Deus vai e pune. Aí a gente levanta, o Senhor levanta. Então eu gostaria que você entendesse e saísse daqui nessa noite glorificando a Deus, que assim como o Senhor disse na sua palavra, né, quando vai dizer para a gente ser sóbrio, vigiar, porque o inimigo anda ao nosso redor rugindo como um leão, eu quero também dizer para você que nossos irmãos em toda a face da terra estão padecendo as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que eu e você. A diferença é quem vai ficar de pé e quem vai tombar, quem vai seguir em frente para glorificar o Senhor e quem vai ficar com mimimi. Entra no ouvido, sai no outro e levanta a tua cabeça, meu irmão e minha irmã, e caminha, porque não tem como escolher. Se você não caminhar,
Deus vai te dar de acordo com a sua escolha. Mas se você caminhar, Ele vai te dar de acordo com a sua escolha. Por isso que a resposta do irmão Jonas foi boa. Capeta puxou o tapete, saiba que eu vou me levantar, porque o Senhor é aquele que me segura. Amém, querido? E levanta e vamos embora. O mais incrível nessa lição que o pastor fez lá da escada, é que não importa em qual degrau você esteja, você pode estar no primeiro degrau, o que o Senhor quer te encontrar é caminhando. Lembra que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. O negócio é o seguinte: a gente segue Jesus, irmão, andando. Levanta a cabeça e vamos embora. Estou dando um passinho todo dia, para a glória e honra do Senhor. Tem dia que a gente olha para os lados e a coisa fica feia, porque se o Senhor te encontrar na reta, na rota e na caminhada, é o que importa. Agora, certamente, queridos, essa palavra serve para mim, para você, serve para nós. Muitos de nós, se o Senhor Jesus nos chamasse talvez hoje, ia nos encontrar literalmente caído em murmurações, em reclamações, não entendendo que isto é simplesmente parte do processo que o Senhor colocou, assim como colocou na vida de Israel, só para provar e ver até onde Israel ia. Amém, queridos? Que Jesus te abençoe e te guarde. Somos o Israel de Deus, para a glória do Senhor. Caminhamos, não com nossas próprias forças, mas com as forças do Senhor Deus Todo-Poderoso. Andamos em vitória, não por nossas forças, mas porque aquele que habita em nós é poderoso para derrubar potestades espirituais da maldade e nos fazer triunfar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, queridos, vamos orar. Obrigado, Deus, por esta palavra. Ó Deus, as lutas às vezes são muito grandes, pensamos em desanimar, mas eu peço ao Senhor que renova a força da igreja, renova a força de cada um de nós em nome de Jesus. O Senhor não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar conosco, seja na fornalha de fogo, seja na cova dos leões, seja no mar vermelho, abrindo o mar para nós passarmos, seja naquela rocha, dando água saudável para o teu povo beber, sendo no maná, sendo no pão que desceu do céu. Senhor, tua promessa é esta, é de nos sustentar com o melhor do Senhor. Por isso eu peço a ti agora consolo, conforto do teu Espírito Santo, foco e direção para cada vida caminhar, Pai, sem murmurar, sem reclamar, caminhar alegre na presença do Senhor. E quero te agradecer também por tudo. Obrigado pelas lutas, obrigado pelas aflições, obrigado também, Deus, às vezes porque nossa saúde se encontra fraca e debilitada. Isso mostra que somos humanos, somos carnais e precisamos da tua ajuda e da tua fortaleza. Obrigado, em tudo nós te damos graças, na expectativa que o Senhor nos leve para morar eternamente com o Senhor na tua glória, segundo a tua palavra, segundo a promessa do Senhor, que foi preparar lugar para nós. Obrigado mais uma vez, pedimos pela vida do irmão Gerson Ribeiro, da saúde, ajuda o teu filho, Pai, na caminhada, e os demais irmãos também que estão doentes, nós colocamos nas tuas mãos. Muito obrigado, mais uma vez, te agradeço e peço que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia.